a Jovem Pan vai ter que pagar uma multa de 1,58 milhão de reais por danos morais coletivos. A decisão veio porque a Justiça reconheceu a veiculação sistemática de desinformação pela emissora. Olha, tardou, mas não falhou, é isso? Vamos falar sobre isso com a nossa Sofia Labanca, agora, no Plantão do Meteoro. Bora lá. Ora, quem diria? Responsabilização por disseminação de informações falsas de maneira sistemática? Pois é, Ana. É aquela notícia que é boa, mas poderia ter sido melhor. Eu já explico por quê. Tava animado. A Rádio Pan-Americana S.A., dona aí da Jovem Pan, foi processada pelo Ministério Público Federal e depois pela União, através da Advocacia Geral da União. E isso já faz alguns anos e agora saiu a resposta da Justiça. Jovem Pan, aqui no Portal Migalhas, Jovem Pan é condenada em 1,5 milhão por notícias falsas nas eleições. A juíza reconheceu abuso na liberdade de radiodifusão e fixou indenização por danos morais coletivos, mas afastou o pedido de cancelamento de outorgas. Aqui já falo por que eu acho que poderia ter sido melhor. Tá. Mas vamos lá, vamos aqui qual que foi a decisão, né? Ao analisar mais de um ano de programação, incluindo programas como o Pingo nos Is, 3 em 1, Linha de Frente e Morning Show, o Ministério Público Federal apontou 4 eixos e irregularidades atribuídos à Jovem Pan. 1. Desinformação reiterada sobre o processo eleitoral e a segurança das urnas. 2. Ataques pessoais e institucionais contra ministros do STF, TSE e parlamentares. 3. Incentivo à desobediência civil, inclusive a decisões judiciais. 4. Incitação à rebeldia e intervenção militar, especialmente após os resultados das eleições de 2022. A magistrada reconheceu que, embora existam limites constitucionais à atuação do Estado sobre a imprensa, as provas indicam que a emissora extrapolou de forma grave e reiterada os limites da liberdade de radiodifusão, operando em lógica de manipulação e com potencial de desestabilização democrática. Então, uma decisão aí bem fundamentada, bem acertada, mas vale lembrar, e daí aqui eu vou para uma notícia de 2 anos atrás, lá de 2023, junho de 2023, do UOL, o que o Ministério Público tinha pedido, e não era 1,5 milhão em multa. O Ministério Público Federal quer o cancelamento da permissão para o funcionamento da Rádio Jovem Pan por desinformação após a emissora veicular conteúdos falsos e ataques ao processo eleitoral, às instituições e ao regime democrático. A ação civil pública, ajuizada pelo MPF, ao qual o All Splash teve acesso, pede o cancelamento das 3 outorgas de radiodifusão concedidas à Jovem Pan, ou seja, apenas o funcionamento da rádio por ser um serviço público concedido pelo governo. A programação no YouTube e na TV por assinatura não entra nessa discussão. Então, assim, Ana, ficamos felizes com 1,5 milhão em multas? Sim. Seria melhor a perda da outorga? Seria. E 1,5 milhão em multa, só para constar, é o equivalente, é 1,58 milhão, na verdade, 1.580.000, o número exato. E isso corresponde a 1,5% do que é indicado como o patrimônio líquido declarado da Jovem Pan, que foi declarado isso pela própria empresa em 2024. Então, é pouco. Ficou barato, né, Sofia? Ficou barato. Ficou barato. Caraca, como que uma multa de 1,5 milhão pode... Realmente, né, se for pensar pelo tamanho da Jovem Pan, 1,5 milhão não é nada, né? E pelo tamanho do estrago também, né? É quase como um tapinha na mão, assim. E a gente está falando só dos ataques à democracia. A gente nem está entrando aqui na questão da pandemia, porque a Jovem Pan também foi uma grande difusora de negacionismo.
Exatamente. Eu tô tentando ver o lado bom aqui, de forma polianesca aqui, mas tentar pelo menos conceber que, né, há alguma punição pela disseminação sistemática. Eu gostei disso, pela disseminação sistemática, né, de informações falsas. E isso é um, não sei se dá para dizer que é um precedente, porque eu não sei se é o primeiro caso, né, em que isso acontece, mas uma prática que poderia ser mais recorrente e quem sabe, aí estou sendo bem esperançosa, quem sabe abranger também as disseminações de informações falsas durante a pandemia. É uma possibilidade, espero que tenha mais disso, mas realmente, Sofia, se você for pensar bem, é pouco. É pouco diante não apenas do patrimônio da Jovem Pan, mas especialmente diante do estrago que as informações falsas fizeram, não apenas politicamente, mas durante a pandemia também, né? Acho que de positivo mesmo dá pra gente pensar num começo de punição por disseminação de informações falsas de forma sistemática, e numa responsabilização da comunicação como um agente na política, como um agente na sociedade, não apenas como eu estou apenas repassando informações, né, e começar a considerar também que os veículos, principalmente, né, que envolvem essa quantidade toda de dinheiro, têm uma responsabilidade e precisam começar a responder por isso, né? Precisam começar a de fato, né, ser chamados a essa responsabilidade, né? Eu acho sempre bom lembrar o tamanho do papel que a Jovem Pan teve nisso, porque não é só disseminação sistemática. Gente, lembram que o Paulo Figueiredo, um dos pontos essenciais lá para o golpe, que foi colocado no relatório da Polícia Federal e tudo mais, era o ataque aos militares que não aderiram ao golpe. E um dos maiores exemplos disso foi quando Paulo Figueiredo pegou uma cartinha que tinha sido assinada por um monte de milico pedindo o golpe, basicamente, e que era para ser algo que era, pelo menos em teoria, era para ter sido algo que circulasse internamente dentro da caserna, e ele pegou e colocou isso publicamente para pressionar os que não estavam assinando. E atacando publicamente os que não estavam assinando. Onde que ele fez isso? Na Jovem Pan. Na Jovem Pan. Então a Jovem Pan foi usada como um veículo de comunicação para pressionar militares a aderir ao golpe. É nesse nível que a gente está falando. A gente já falou isso antes hoje sobre a Carla Zambelli. Devia estar no inquérito do golpe. A Jovem Pan também? Tem muita coisa que deveria estar no inquérito do golpe, né? A gente tá falando de emissoras, não só a Jovem Pan, mas assim, também a Jovem Pan. A gente tá falando de deputado. Teu microfone tá dando uma... Volta? Isso. Fala mais um pouquinho. Teste. Voltou. A gente tá falando da Jovem Pan e de outras emissoras, né? A gente tá falando de deputados, parlamentares, não é só a Carla Zambelli. Teria que colocar a Gaia, Kisses, Nicolas, tem uma cambada que tinha que ser investigada. Eu não estou acusando ninguém de nada, ouviu? Não venham me acusar de calúnia, porque eu não estou imputando crime nenhum, estou dizendo que deveriam ser investigados. Realmente, a gente tá, e aí olhando no cômputo geral, assim, a gente tá celebrando, é ótimo, celebrando, claro. Cebolinha. O claro veio pra frente. A gente está celebrando, claro, as condenações do núcleo golpista. É um momento histórico, a gente tem militares golpistas na cadeia no Brasil, mas o buraco é muito mais profundo do que isso. E a gente tem muito mais gente que estava envolvida na tentativa de golpe e que sequer foi investigado, né?
E aí tem, de fato, né, toda uma gama de parlamentares, de empresários financiadores, de veículos de comunicação, tem muito mais gente para ser olhada aí com carinho. Espero que não fique só no Bolsonaro na cadeia, porque essa galera toda teve participação também. Uhum. É Enfim, isso. ficamos por aqui, Ana? Ficamos. Vamos lá, a gente volta em instantes para mais notícias do dia. Bora lá.